Meus irmãos, boa tarde. Nós ouvimos falar, em inteligência intrapessoal, ouvimos falar em inteligência emocional, e parece que é novidade, que é uma coisa que apareceu agora, que surgiu nesse instante. E a gente não para pensar que inteligência intrapessoal, ou inteligência emocional, o autoconhecimento, implica no conheça-te a ti mesmo. E essa frase, que já foi atribuída a vários filósofos, ela está inscrita no pátio do Palácio de Apolo, em Delfos, há quantos séculos antes de Cristo. No Egito, já se usava muito esse conheça-te a ti mesmo. Allan Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele procura saber dos espíritos do que precisa, qual o meio mais prático do ser humano superar as dificuldades e não se deixar arrastar pelo mal. E o espírito responde: um sábio filósofo já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, nós vamos voltar no tempo, vamos ver que esse questionamento que nós fazemos hoje, que essa proposição que nós fazemos hoje da inteligência intrapessoal, ela já vem de séculos e mais séculos. Então não é uma coisa moderna, não é desse período agora que vemos tantas pessoas passando por dificuldades, por conflitos, que vemos tantos desentendimentos, que vemos tantas dificuldades a serem vencidas, que vemos relacionamentos conturbados, que vemos pessoas se exasperando por tudo e por qualquer coisa. E aí voltamos nesse ponto, no conhece-te a ti mesmo. E é urgente que façamos isso, porque os problemas que nós vivemos, os conflitos que nós vivemos, estão baseados nisso, no desconhecimento de nós mesmos. Nós não nos conhecemos. E se nós não nos conhecemos, como vamos poder conhecer os outros? Como vamos interagir com o outro, se eu não sei interagir comigo próprio? E a autora cita um caso de um cidadão que ele está na fila para pagar uma conta de telefone, e ele começa a gesticular, a falar sozinho, e as pessoas, umas achando graça, umas preocupadas se ele está com algum problema. E se a gente for reparar, isso é cada vez mais comum, porque nós não resolvemos as nossas questões nossas e as nossas questões com o outro. E nesse ensimesmamento, nós muitas vezes protagonizamos cenas como essa. De estar ali naquela fila e de estar ali discutindo com nós mesmos, tentando naquele momento uma solução, buscando um entendimento para aqueles conflitos que estão dentro de nós. Se nós nos conhecêssemos, não aconteceria isso. E a gente vê muito, e às vezes a gente começa a julgar, Começa a ver na rua alguém gesticulando, é louco. É louco, é obsidiado. E às vezes não é. Em alguns casos é sim. Mas em outros casos são justamente essas questões mal resolvidas, essas questiúnculas interiores, e que nós, em vez de nós não temos a coragem de chegar para o outro e resolvermos e expor os nossos problemas. Nós ficamos na polidez social, no verniz social, achando que tudo vai se resolver dessa forma. Nós não somos pessoas autênticas com nós mesmos e com os outros. E aí vamos acumulando esses detritos conscienciais, esses detritos existenciais, e chegam momentos em que eles eclodem. Pode ser numa fila para pagar a conta, pode ser num momento em que a gente reage mal ao outro,
Porque a gente está cheio, a gente está por aqui com aquela pessoa ou com outras pessoas e a gente não procurou resolver isso. Aí deixou, aí chega naquela hora, pá, explode. E aí naquela hora, foi impensado. Mas por que não pensou antes? Então, é fundamental esse autoconhecimento. E nessa coisa da polidez social, eu lembro de nossa amiga, que na segunda-feira ela vai fazer um mês que voltou para o plano espiritual, nossa amiga Ana Barros, que eu dizia para ela que ela era sincericida, porque o que ela sentia, ela falava. E muitas vezes as pessoas não estavam preparadas para aquela sinceridade. Aí tomavam como ignorância, como arrogância, e não era. Era o jeito, ela era uma pessoa que não guardava as coisas. O que ela sentia, ela falava, ela colocava do jeito dela. Aí eu falava, nós temos que dourar a pílula. Mas eu não sei dourar a pílula. Porque esse dourar a pílula, esse cuidado, não é você ser falso, mas é você entendendo você, saber entender o outro, saber como o outro vai receber aquela palavra. Você pode ter a maior boa vontade do mundo. Você pode estar querendo o bem da pessoa, mas você tem que saber dizer. E você antes tem que entender como aquela pessoa vai ouvir aquilo que você quer dizer. Porque eu posso dizer uma coisa para Almeida e ele entender, mas se eu disser a mesma coisa para outra pessoa, ela já vai interpretar de outra maneira. Então, eu tenho que ter o autoconhecimento, porque a partir desse autoconhecimento, se eu me conheço, se eu sei como eu lido com as questões, eu vou poder também inferir como cada um, sendo pessoas diferentes, elas vão interpretar, elas vão entender. Então, é esse aprendizado que nós precisamos para construirmos relacionamentos saudáveis, relacionamentos sólidos. Não é querer impor ao outro aquilo que eu sou. Não é querer ser o dono da verdade, mas é saber quem eu sou, como eu penso, para poder eu saber como passar isso para as pessoas. Tem gente que tem receita pronta para os problemas dos outros todos. Gente que parece médico, né? Que sabe de tudo. Tem um diagnóstico pronto. Não, você vai fazer isso, você vai andar por aqui, você vai comprar isso, você vai falar aquilo para os outros. E para si, nada. Então, nós temos que primeiro resolver as nossas questões, os nossos problemas, nos conhecermos, porque só assim nós vamos ter autoridade ou alteridade para poder dizer alguma coisa para o outro. E sabendo como dizer. Não posso falar atabalhoadamente. Eu não posso falar no momento de raiva, no momento que eu estou por aqui, eu vou lá descarregar tudo em cima da pessoa. Não. E eu tenho que aprender a me relacionar com todas as pessoas. Porque eu não posso ter um relacionamento seletivo. Eu posso ter amizades seletivas, mas eu não posso deixar de me relacionar com essa ou aquela pessoa porque ela pensa diferente de mim. Não. Ela pensa diferente de mim, é uma opção dela. Eu penso desse jeito, eu vou seguir o meu caminho, porque eu acho que esse caminho é correto. Ela acha que aquele caminho é correto, ela vai. Se eu tenho a oportunidade de conversar com ela, de tentar mudar, se eu estou achando que aquele caminho é errado, ótimo. Se não tem, eu fico na minha. Estava ouvindo hoje com o desencarne de Silvio Santos, alguém falando que questionou ele porque ele convidou alguém, um jornalista, que tinha falado mal dele. Como é que você chama para o seu programa esse sujeito que falou mal de você? E aí ele disse, não, os inimigos eu trago aqui embaixo do braço, aqui do meu lado, coladinho comigo.
Então, nós não temos que também nos condicionarmos aos erros dos outros. Tendo autoconhecimento, a gente se conhecendo, a gente aprende a se relacionar com o antagonista, com o adversário. Nós estamos vendo aí o efeito que faz essa coisa da polarização, do ódio, das intrigas, das contendas, que não levam a nada. Não tem esse negócio de nós contra eles. Tem nós e eles. Não tem essa coisa de nós contra eles. Nós estamos aqui encarnados é para construir pontes, não é para levantar muros. A encarnação é uma oportunidade de nós nos melhorarmos e ajudar também os outros a se melhorarem. E também nós nos melhorarmos com o outro. Porque o outro pode ser exemplo. E nós nos trabalharmos para que sejamos bons exemplos. É esse o processo. É esse o convite. É para isso que nós estamos aqui encarnados. Jesus, o nosso exemplo, ele não se juntou com os doutos, com os sábios. Ele chamou os pobres, os estropiados. Ele se juntou com os pescadores de Genezaré. E foi com esses homens que ele construiu o seu evangelho. Foi com esses homens que ele construiu, que ele dividiu a história em antes e depois dele. Por quê? Jesus tinha essa inteligência intrapessoal. Ele se conhecia e conhecia os outros. E soube lidar com todos. Ele soube lidar com os poderosos da época. E soube lidar, sobretudo, com os pobres, com os simples, com os humildes, aos quais ele disse que herdariam a terra. Mas nós queremos sair atrás dos doutos e dos sábios. Dentro das casas espíritas, nós estamos vendo cada vez mais essa busca dos títulos, como se os títulos fossem fundamentais, como se os títulos fossem passaporte para serem bons espíritas. E aí coloca lá um engenheiro especialista em física nuclear. Aí está lá no centro, fulano é especialista em física nuclear, ele sabe fazer uma bomba atômica. E daí? Fulano é um médico especialista em tratamento de não sei o que lá, ele faz verdadeiros milagres na medicina dele. E daí? E aí tem lá Joãozinho, Mariazinha, que não tem título nenhum. E aí esse Joãozinho, essa Mariazinha fica lá escanteado. As honras, os louros são para o médico, para o engenheiro, para o professor, para o advogado. E para que servem esses títulos dentro da casa espírita? Se essas pessoas não forem solidárias, não forem fraternas, não forem realmente seguidoras de Jesus e de Kardec, se forem só adeptas da vaidade e do orgulho. Então é preferível a gente tomar esse cuidado, compreender, porque no começo, logo, deixa eu pegar minha pesca aqui, que o HD já não está muito bom, não. Deixa eu ver aqui. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Conhecer todas as coisas. É o que diz o capítulo, a questão 967 do Livro dos Espíritos. E esse conhecer é conhecer também as coisas, conhecer a ciência, conhecer a filosofia. Conhecer é muito importante. E todos nós vamos chegar à condição de espíritos puros quando tivermos o conhecimento de todas as coisas. Então, é importantíssimo esse conhecimento. Mas, aí no final, a autora fala desse conhecimento e infere. E conhecer-se a si mesmo é o principal. Benjamin Franklin diz que tem três coisas muito duras: o aço, o diamante e
conhecer-se a si mesmo. Então não é fácil, porque nós estamos guiados pelo orgulho, pela vaidade, alguns pelos interesses, né? E aí queremos encher o centro espírita de doutores. Mas nós precisamos no centro espírita, são de doutores sim, mas doutores em humanidade, doutores em caridade, doutores em fraternidade, em solidariedade, em amor ao próximo. Nós precisamos de um atendimento fraterno que seja fraterno. Nós precisamos colocar Jesus dentro dos centros espíritas, porque nós estamos afastando. Em algumas casas, nós estamos escanteando Jesus. Em outras casas, estamos escanteando Kardec. Está ultrapassado. Kardec não pode estar ultrapassado. Não está ultrapassado. Essas pessoas estão faltando o quê? Conhecer-se a si mesmo. Porque estão sendo levadas pelo modismo, pela vaidade, pelo novidadeiro. Querem criar, querem inventar a roda que já foi inventada. Ao invés de fazer esse mergulho interior e saber o que é que me move, o que é que mexe comigo, qual o meu propósito de vida, qual o meu propósito quanto espírita. Isso é conhecer-se a si mesmo. Eu estou aqui no centro espírita por causa dos fenômenos. Eu estou aqui porque eu acho bonitas as mensagens de Emmanuel, de André Luiz, as mensagens do Evangelho. Ou eu estou aqui porque eu quero me transformar para melhor. Porque eu quero me conhecer e me modificar. Temos que fazer essas perguntas. E qual é o propósito da minha vida? Como é que eu quero me relacionar com as pessoas? O que é que eu quero fazer aonde eu estou presente? Na minha casa? No centro espírita? No trabalho? Com os amigos? No lazer? Como é que eu me comporto? Aí vamos voltar para a nossa amiga Ana Barros. No velório dela, as pessoas, gente do trabalho dela, pessoas amigas, pessoas do centro espírita, pessoas que conheciam ela, e todas relataram a mesma pessoa. E por incrível que pareça, isso é difícil. Porque tem gente que é uma coisa no centro espírita, é uma coisa no trabalho, é uma coisa em casa, é uma coisa ali, é outra coisa acolá. Que se molda de acordo com os ambientes. Então essa pessoa não se conhece. E as pessoas não conhecem essa pessoa. E foi uma grata surpresa saber da nossa... Quer dizer, eu já sabia disso. Mas atestei ali a autenticidade de uma pessoa, que era a mesma pessoa em todos os lugares. Não usava máscaras, não usava personas. E nós precisamos despir essas máscaras, despir essas personas e sermos nós mesmos, sermos seres integrais, agirmos com inteligência emocional, exercitarmos essa inteligência intrapessoal, pararmos de buscar nos outros, de cobrar dos outros. Nós não podemos, se os outros não quiserem, modificar-se, mas nós podemos nos modificar. Nós podemos ser melhores e melhorar a cada dia. Não procuremos dar saltos, transformar de uma hora para outra. Não vai acontecer. Não funciona dessa forma. Mas se hoje eu agir de uma forma, digamos assim, grosseira com alguém, eu parar, pensar por que eu fiz assim com a pessoa. Quais são as questões que eu tenho com essa pessoa? O que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso resolver? Como que eu vou lidar daqui por diante? E aí você já vai trabalhar aquilo. Aí, de repente, você foi impaciente com outra. Aí você se questionar, por que eu fui impaciente? E você foi arrogante com... Por que eu fui arrogante? Mas
Alguém já disse que nós somos os grandes desconhecidos de nós mesmos. E é verdade. Muitas vezes nós nos surpreendemos com certas reações, com certas posturas que nós tomamos. E muitas vezes nós somos levados de roldão por conta da nossa ignorância, da ignorância sobre nós mesmos. E voltando à questão da política que nós passamos, não vamos falar em política partidária aqui, mas muita gente seguiu o discurso do ódio, muita gente seguiu o discurso do armamento. Por quê? É porque odeia? É porque anda armado? Não. É porque alimenta dentro de si certas sombras mal cuidadas, descuidadas, e que são simpáticas a esse discurso. Um discurso que é contraditório em relação à doutrina espírita, que é contraditório em relação ao Mestre Jesus, e que ainda assim muitos espíritas seguiram, inclusive grandes nomes do espiritismo. É outro ponto que nós temos que estar atentos. Nós não podemos, não devemos idolatrar ninguém, por mais famoso, pelo trabalho mais maravilhoso que tenha a pessoa. Nós temos que lembrar que ela, como nós, somos seres humanos e estamos fadados a errar, estamos fadados a cometer equívocos. Então, se há uma pessoa dessa, que tem um trabalho maravilhoso, que tem uma condição, que é um expoente na doutrina, tem ideias equivocadas, eu não posso nem seguir essas ideias, nem também jogar fora o trabalho dessa criatura. Eu tenho que fazer o quê? Botar umas aspas no que está errado, né? Estar atento ao que está errado, não colocar para dentro de mim aquilo e seguir adiante e aproveitar o que é bom. Porque todos nós temos erros e temos acertos. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. E nesse processo do autoconhecimento é que nós vamos aprender a lidar, a aprender a corrigir o que é ruim, a extinguir o que é ruim e fazer florescer e fazer se multiplicar o bem, o que é bom. Esse é o trabalho. Esse é o convite que o Espiritismo nos faz. Este é o convite do conheça-se a ti mesmo, lá da Grécia Antiga, e que ecoa hoje como inteligência intrapessoal. Nós não estamos aqui num campo de batalha, nós estamos aqui num campo de trabalho. Nós estamos vendo guerras aí. Por que existem guerras? Por conta da ignorância. Por conta da ignorância de si, dos protagonistas dessas guerras, eles não se conhecem e não se permitem também conhecer o outro. Eles estão atidos às suas sombras interiores. Eles estão dando vazão às suas sombras interiores. E eles vão passar por isso impunemente? Não. Nós nem podemos imaginar essas criaturas. Quanto sofrimento elas escondem na hora que elas estão sozinhas. Na hora que elas não estão ali nos holofotes. Na hora que elas não estão ali exercendo o seu poder terreno. Quando elas param para pensar no mal que eles fizeram. Eles podem até anestesiar, enquanto encarnados, anestesiar esses pensamentos, anestesiar essas reflexões, não quererem mudar. Mas todos nós vamos um dia o quê? Retornar ao mundo espiritual, desencarnar, morrer, seja lá como nós chamemos. E aí, queiram ou não queiram, todos nós, queiramos ou não, vamos nos deparar com nós mesmos.
Vamos dar de cara com nós mesmos. O eu que nós fugimos a vida inteira. O eu que nós descuidamos a vida inteira. O eu que nós não tivemos a coragem de buscar conhecer. Vamos ter que conhecer compulsoriamente. Será que não é melhor a gente aproveitar aqui enquanto está aqui? Para não ter que sofrer lá do outro lado? Não ter que voltar para corrigir? Imagine um homem desse que faz guerra, que mata tanta gente, só por poder, só por ganância, por usura, por vaidade, por orgulho. E nós, que destruímos amizades, que somos intransigentes dentro de casa, que não nos damos bem com nossos parentes, com nossos amigos, toda hora estamos procurando um problema. Será que o problema está nos outros ou está em nós? Seria melhor se a gente pudesse se dar bem com todo mundo? Não será esse o nosso propósito de estarmos aqui? Então, são esses convites que essa lição nos faz. Esse convite é esse mergulho profundo. E nós estamos vendo aí as pessoas hoje em dia deprimidas, ansiosas. Mas acontece isso por quê? Porque as pessoas não se conhecem. E não se conhecendo, permitem que esses monstros eclodam. Porque uma pessoa que se conhece, na hora que ela tem um pensamento diferente, na hora que ela tem uma reação diferente, ela, epa, para, vamos consertar isso aqui. Mas eu não me conheço, o negócio chega, se eu estou nervoso, estou nervoso. Estou nervoso, é assim mesmo, e aí vai ficar mais nervoso ainda. Aí quando vê, pensa que não, está deprimido, aí vai precisar do médico, vai precisar do remédio. Mas se conhecesse, lá no iniciozinho, quando a coisa começou, aquele nervoso fora de hora, aquele negócio que não tinha razão de ser, se ele parasse e corrigisse ali, a coisa não ia evoluir. Mas evoluiu por quê? Porque os sinais foram chegando e a pessoa foi deixando para lá, não foi ligando, foi deixando. Porque ninguém fica deprimido de uma hora para outra. Pá! Tô com depressão. Tô ansioso. Não é assim. A depressão, a ansiedade, esses distúrbios, eles vão acontecendo paulatinamente, aos poucos. Quando ele eclode é que a gente percebe. Mas por quê? Porque a gente não se conhece. A gente é doutor na vida alheia. Na nossa. Então, é o foco que precisa ser mudado. É essa transformação que nós precisamos fazer se nós queremos realmente melhorarmos. Se nós queremos realmente dar proveito, dar utilidade a essa encarnação. É tão difícil, quem lê as obras de André Luiz vê como todo o processo da encarnação, a programação, todo o trabalho que nós damos à espiritualidade para se processar essa encarnação. E nessa encarnação, colocar junto conosco aqueles adversários do passado, aqueles inimigos do passado, aqueles que nós precisamos ajudar, aqueles que nós prejudicamos, aqueles que nos prejudicaram, para mudar a história. Mas quando chega aqui, a gente faz tudo de novo. E aí? Depois está reclamando. Reclamar de quê? Não adianta reclamar de Deus, de Jesus, dos espíritos, de quem seja lá quem for. E não adianta também reclamarmos de nós mesmos, não. Nós temos que nos amar, mas nos amar com consciência, com discernimento. Se amar, ter o auto-amor, não é ser condescendente com os nossos erros, não. É nós sabermos que nós temos erros, mas nós estamos no caminho de corrigi-los. Nós temos erros, mas estamos buscando sermos melhor a cada dia. É esse o caminho, é esse o processo. Se a gente não se ama, a gente não vai amar ninguém. A gente não vai amar o outro, não vai amar Deus. Então é preciso... E por aí a gente vê que sempre o foco somos nós. E não é ninguém que vai fazer o que nos cabe fazer. Às vezes as pessoas vão para o centro espírita
porque querem ser curadas. Querem que todos os seus problemas sejam sanados, resolvidos dentro do centro espírita. Ah, eu vou para aquele centro, porque aquele centro é uma energia forte, eu vou resolver. Não vai. Porque a energia do centro é forte, mas a sua está fraca. O centro ensina uma coisa, você faz outra. Então, você está na religião errada. Você tem que ir para esses lugares aí que dizem, vamos fazer aqui uma coisa, vamos fazer aquilo, que vai resolver tudo. O centro espírita não tem isso. A solução de nossos problemas estão dentro de nós, porque os nossos problemas estão dentro de nós. Inclusive as nossas doenças físicas. Elas são consequência. Elas são o reflexo daquilo que se passa em nossa alma. São um reflexo daquilo que passa em nosso íntimo. São das questões mal resolvidas do nosso passado e do nosso presente. E voltando à questão dos doutores, que os centros espíritas querem doutores, e nós esquecemos também que muitas vezes Joãozinho e Mariazinha foram doutores em outra encarnação. Não souberam aproveitar, aí vieram, sem não tiveram a oportunidade que Antônio teve, que Almeida teve, de frequentar a universidade. Não tiveram essa oportunidade. Mas estão ali, trabalhadores sinceros. Estão ali, prontos para o trabalho. E muitas vezes, aquele doutor de hoje, na próxima encarnação, vai ser lá um analfabeto da vida, porque não está dando bom proveito à oportunidade que teve. Está usando o seu título só para orgulho e para vaidade, para desfilar por aí, que é doutor nisso, que é pós-graduado naquilo, mas esse conhecimento não está servindo, nem para ele próprio, nem para os outros. Só está preocupado em ganhar dinheiro, não está preocupado com os outros. Eu lembrei agora, quando eu ainda enxergava, né? Aí eu tive descolamento de retina no olho. Desculpa. E o outro, ele tinha risco. Eu tinha que fazer laser. Aplicar laser no olho, para que não descolasse também. E aí eu fiz algumas sessões, consegui fazer pelo SUS, só que a última sessão, o SUS não tinha pago ainda. Aí eu precisava fazer o laser, e o médico, que era dono do aparelho, que era quem mandava, disse que não ia fazer não, porque o SUS não tinha pago ainda. Aí a sorte que já tinha outro aparelho desse aqui em Salvador, e aí fui fazer em outro hospital e fiz o laser. Daí a gente vê uma criatura dessa. Para que eu quero uma criatura dessa dentro do centro espírita? Então são essas reflexões que nós precisamos fazer. Conhecer-se a si mesmo. Conhecermos o que nós queremos da vida. Conhecermos o que nós queremos como espíritas e para o espiritismo. Quando eu sempre falo, quando a gente está aqui falando, a gente não deve ficar somente no que está escrito. Ou seja, a lição do Evangelho, ou seja, das obras complementares. Porque não importa, aquilo ali, a lição, quem quiser vai lá no capítulo 6 do livro de Hermance Dufour, e lá faz a leitura e pronto. Mas eu tenho que trazer para a nossa vida. Nós temos que trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vivência e para a nossa convivência. Porque as lições do Espiritismo, as lições do Evangelho, elas só têm sentido se elas tocarem fundo dentro da gente. Se elas fizerem parte desse nosso mergulho interior.
Como Cláudio Abdala falou aqui uma vez sobre a depressão, e ele falou que a depressão é um grande convite para que a pessoa faça esse mergulho dentro de si. E se a pessoa chega lá no fundo do poço, bate o pé e pula, ninguém segura. Então nós temos que fazer esse mergulho dentro da gente. E com depressão ou sem depressão, seja qual for o nosso problema, chegou lá no fundo do poço, bate o pé e pula para cima. Não tem que chegar. Aí tem gente que chega lá, chega no fundo do poço, senta, deita e se acomoda. Não pode. Não vai ter remédio que resolva, não vai ter médico que resolva. É preciso que a pessoa tenha essa vontade. E essa vontade que não se limita a si, mas que engloba os outros. Quem está ao seu redor, quem está fazendo parte dessa oportunidade que se chama encarnação. Nós não estamos juntos por acaso. Todas as pessoas com que nós nos relacionamos estão em nossa vida, estão tendo contato conosco por algum motivo. Pode ser um motivo pequenininho, como pode ser um grande motivo. E se nós nos conhecermos e pudermos conhecer melhor os outros, vamos identificar essas pessoas e vamos poder corrigir os nossos débitos do passado, vamos poder corrigir os desencontros que nós criamos. Mas nós chegamos, não queremos nos conhecer, não conhecemos ninguém, começamos a julgar, começamos a condenar, não damos a oportunidade, somos intransigentes, queremos ser donos da verdade e esquecemos da lição do Espírito de Verdade, que disse: amai-vos e instruí-vos. Olha a ordem diz tudo. Primeiro, amai-vos. Depois, instruí-vos. Juntando as duas coisas, nós estamos buscando aí o quê? O autoconhecimento, o autocrescimento, né? Buscando essa inteligência intrapessoal. E mais uma vez, lembremos que já veio, antes de Cristo. E lembremos do Cristo. Que o Cristo o tempo inteiro fazia esse convite. Quando os saduceus, agora estou na dúvida se foram os saduceus ou foram os fariseus, eu sei que eram os adversários de Jesus, que foram para lá reclamar porque dos impostos, eles não queriam pagar imposto. E aí, aí Jesus pede a moeda. E aí Jesus pergunta: de quem é essa face? De quem é essa inscrição? Aí de César. E aí Jesus diz o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus conhecia o propósito daqueles homens. Se eles dissessem, pague o imposto, ia ficar contra o povo. Se dissesse, não pague o imposto, ia ficar contra Roma. Ele não, pensa o que você está fazendo aí. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Separe as coisas. Religião e política são coisas diferentes. Não é para misturar. Mas aí, as pessoas que não se conhecem, né, vão na conversa dos aventureiros da hora, e que lá misturam religião com política. Outra parte de Jesus é a questão da adúltera, da mulher adúltera. É levada para ele condenar, para apedrejar. Ele diz o quê? Quem tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Ou seja, se consulte a sua mente, faça uma análise se você tem moral, se você tem condições de estar julgando essa mulher. Não é um convite para o autoconhecimento? Então, é isso o tempo inteiro. E Jesus, muitas vezes, quando ele falou com Pedro, por exemplo, ele já sabia como Pedro reagia, né? Como Pedro, com aquele jeito dele estourado, se postava diante das situações. Mas ele pegou, jogou Pedro de lado? Não. Judas. Ele sabia que Judas ia trair, porque Judas era ambicioso.
Aí todo mundo começa, Judas não valia nada. Judas era um equivocado. Ele achava que no momento em que Jesus fosse pego, queria chamar os anjos, os exércitos celestes, ia derrotar todo mundo e vencer todo mundo. Mais uma vez, a ignorância de si mesmo, a ignorância dos outros, a ignorância da vida terrena e da vida futura, a ignorância da proposição de Jesus. Por que Jesus estava aqui? E muitas vezes Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Mas até hoje, as pessoas estão aí querendo um reino de Deus aqui na terra. Então tudo isso é falta de conhecimento. Precisamos de conhecimento. Conhecimento com razão, conhecimento com amor, conhecimento com discernimento. O nosso conhecimento de nós mesmos, principalmente, e vamos amelhando o restante dos conhecimentos e trabalhando. Hoje, você tem tudo que você queira saber, chega ali no Google, pesquisa e você acha. Então, não é essa necessidade que as pessoas querem títulos e que as pessoas querem fazer curso disso e querem fazer curso daquilo, mas e qual a utilidade que está dando a esse conhecimento? Hoje nós estamos, os médicos já estão falando de doenças provocadas pelo excesso de informação, pelo excesso de conhecimento. Porque a internet nos enche de conhecimentos, enche de informações. Mas nós estamos sabendo lidar com essas informações, com esse conhecimento? É esse conhecimento que nós precisamos? O que nós precisamos é do conhecimento que tenha utilidade. O conhecimento que seja transformador. O conhecimento que nos eleve e não que nos rebaixe. O conhecimento que construa, não que destrua. E como falamos há pouco, precisamos construir pontes e não muros. Até aqui, nós estamos construindo muros. Estamos vivendo cercados, fechados, trancados, com medo do outro e o outro com medo da gente. Nós vivemos contendendo uns com os outros, quando nós devíamos somar para melhorar. Aí nós vivemos esperando um salvador da pátria que venha resolver todos os problemas. Lamento, não tem. Não vai acontecer. Quem tem que resolver nossos problemas somos nós. E é somando. Se eu tenho essa consciência, e o outro tem essa consciência, e o outro tem essa consciência, e esses 3, e esses 4, e esses 5, e esses milhões se juntam para fazer o bem, a coisa acontece. Não adianta alimentar essa ilusão a que vai chegar um escolhido de Deus e que vai resolver tudo. Isso é mentira, isso é fake, isso é armadilha, isso é falsidade. E se nós nos conhecermos, vamos perceber isso. Vamos saber identificar essas armadilhas, esses truques. Porque nós vamos conhecer a verdade. E não nos deixarmos levar pelas falsas verdades. Mas isso é trabalho. Aí, repetindo mais uma vez Benjamin Franklin, que existem 3 coisas duras: o aço, o diamante e conhecer-se a si mesmo. Temos que lapidar essa pedra. O artista, o escultor, pega aquele bloco lá de mármore ou de que pedra for, ele vai lá incrementemente, batendo lá o martelo e vai até dar a forma que aquela escultura merece e precisa ter. Assim somos nós. Temos que pegar o nosso monolito, esse bloco grosseiro, essa casca grossa que nós temos e quebrar. Não dá para quebrar de vez. Tem que ser devagar, com cuidado. Porque se bater de vez também vai arrebentar. É com cuidado, é com carinho. Então, mas sempre fazendo isso. Não deixando para depois. Não adiando. Porque adiar complica. Adiar só aumenta
os problemas, aumenta as dificuldades. E também ficar também só com o radar ligado no problema dos outros, para poder criticar, para poder falar, é errado. Porque quando nós sintonizamos com o problema do outro, não com o sentido de ajudar, não com o sentido de fazer o bem, o que é que acontece? Nós nos ligamos a esse problema. Nós criamos fios que conduzem o mal do outro até nós. E aí vem os amiguinhos que não querem o nosso bem, que não querem o bem do outro, e aí alimentam aquilo ali. Então, a gente fala às vezes, ou às vezes não, a gente fala muitas vezes, dos obsessores. E nós não percebemos que muitas vezes os verdadeiros obsessores somos nós próprios. Somos nós, com esse nosso desconhecimento, que abrimos portas para esses amiguinhos, para essas criaturas nos prejudicarem e prejudicarem o outro. São os pensamentos que eu alimento, são os sentimentos que eu alimento em relação ao outro e em relação a mim mesmo, que vão permitir a aproximação dessas criaturas. E aí nós vamos ver o que vemos nos gabinetes mediúnicos, nas comunicações do além-túmulo. Tudo consequência do nosso desconhecimento. E o pior desconhecimento é esse desconhecimento de nós mesmos. Nós não sabemos o que queremos. Quando nós estamos na adolescência, nós ficamos aquela dúvida, né? O que é que a gente vai, o que é que eu vou ser? Se eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser o quê? E aí fica naquela coisa. Mas passa a adolescência e a gente chega a 50, 60, 70 anos e a gente ainda não sabe o que é da vida. A gente ainda não sabe o que vai ser quando crescer, porque a gente não cresceu ainda. Não é verdade? Nós estamos ainda, em termos evolutivos, na infância. Nós somos senhores e senhoras aqui no corpo, mas espiritualmente nós estamos na infância ainda. Estamos alimentando coisas infantis, pueris, que não cabe mais. Já passou da hora. Mas nós não nos dignamos ainda a fazer essa transformação. Aí vamos culpar o centro, vamos culpar fulano, vamos culpar ciclano, vamos culpar Deus, Jesus, os espíritos que não fizeram a parte dele, eles fizeram. Nós é que estamos faltando fazer. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu esqueci alguma coisa aqui. A boa convivência é para quem queira crescer e educar-se. Nós queremos crescer? Nós queremos mesmo nos educar? Então, se nós queremos, vamos procurar conviver bem, né? A polidez social, já falei da polidez social, esse verniz social não leva a lugar nenhum. Autoconhecimento, afeto e ética são importantíssimos para que nós saibamos avançar, que saibamos crescer. O desencontro, os equívocos são escolas. É errando que a gente aprende. Agora, o que é que nós temos feito? Cultuado os erros, né? Acarinhado os erros, guardado os erros, colecionado os erros. Os erros são para ser corrigidos. Como diz Joana de Ângeles, o mal precisa ser detectado, combatido e vencido. Precisamos lembrar disso. E tudo começa, como já dissemos, em nós. E eu vou repetir. Não adianta querer mudar o outro. O outro é senhor dele. Eu sou senhor de mim mesmo. Cada um de nós é senhor de si. Não adianta querer ser senhor do outro. Temos que nos assenhorearmos de nós mesmos. E buscarmos combater, iluminar as nossas sombras para que elas se dissipem. Para que algum dia a gente não se surpreenda tomando atitudes que nos faça nós desconhecermos nós mesmos. Que nós tenhamos sempre a consciência daquilo que somos.
saibamos o porquê fazemos, o porquê falamos, o porquê dizemos. E que saibamos aproveitar. Que saibamos fazer dessa encarnação um trampolim. Não uma cadeira de descanso, né? Não uma espreguiçadeira, mas um trampolim para que possamos pular mais adiante, para mais alto. Porque nós queremos as benesses do céu, mas estamos vivendo as mazelas da terra, cultivando as mazelas da terra, cultuando as mazelas da terra. Nós estamos esquecidos de que nós somos espíritos imortais. E a imortalidade é um processo de autoconhecimento. Jesus disse: vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós também podereis fazer. Nós estamos podendo fazer tudo que Jesus fez? Até o momento, não. Por causa do nosso desconhecimento. Mas na hora que nós tivermos o conhecimento do tamanho que Jesus tinha, nós poderemos fazer. Nós vemos falar de Jesus e nós só pensamos no Jesus encarnado aqui na Terra, que fez aquele processo dele aqui na Terra, do Evangelho, dos 30 aos 33 anos. Só lembramos desse Jesus. Mas nós esquecemos que Jesus foi um espírito simples e ignorante, como todos nós. É por isso que ele disse que tudo que ele fez, nós também poderíamos fazer. Porque ele, como nós, cometeu erros, cometeu acertos. Como nós, ele sofreu e fez sofrer. Como nós, ele passou por doenças, por problemas, e foi construindo o seu conhecimento, o seu autoconhecimento, e o conhecimento do todo, ao ponto de ele chegar à condição de um espírito capaz de construir um planeta como esse nosso. Foi de uma hora para outra? Jesus virou Jesus? Não, foi um processo. E é por esse processo que nós estamos passando agora. Um dia seremos como ele. Um dia. Mas esse dia, a distância desse dia, quando esse dia vai chegar, depende de nós. Do nosso propósito sincero, ou não. De nós querermos realmente nos conhecermos e mudarmos. Então, a proposição está feita. O convite está feito. E mais uma vez lembremos, não é novo, não é coisa da psicologia moderna, não é coisa do século XX. Começou lá, desde a Grécia Antiga, antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo. E se a humanidade tivesse se empenhado nesse conhece-te a ti mesmo, desde aquela época, nós hoje não estaríamos vendo judeus e palestinos guerreando, não veríamos a guerra na Ucrânia com a Rússia, não veríamos a ascendência da extrema-direita no mundo inteiro, não veríamos gente passando fome. Tudo isso é consequência do desconhecimento e da ignorância. O desconhecimento de si próprio e o desconhecimento da causa e efeito, da ação e reação, o desconhecimento da vida que vivemos momentaneamente na Terra, mas que se prolonga, que transcende para o mundo espiritual. Muita paz. Obrigado. Pode falar. Agradecer, né, Antônio, pela sua exposição, essa reflexão e o aconselhamento direto que você deu aí é que nós devemos pegar o Evangelho e reler o Homem de Bem. Uhum. Ler e entronizar, né? Ler e viver, porque Evangelho não é só ler, é ler e viver. Porque Evangelho não é a letra, não é o texto bonito, é o texto que deve embeber, deve inundar o espírito.
o Evangelho e todo o conhecimento espírita. Se nós fizermos isso, a doutrina espírita tem um rico manancial de literário, são livros de todo tipo, para todo gosto, os romances, os livros mais técnicos, os livros baseados no Evangelho, tem um manancial a ser explorado, e que se as pessoas buscarem realmente ler, entender e colocar dentro de si, poxa, a gente vai dar saltos fantásticos. Uma riqueza, né, das informações que ele nos traz essa tarde. É difícil a gente introduzir, né, introjetar em nós tudo aquilo que você falou aqui. Isso. Mas como Joana nos traz, né, que essas, né, tudo é armazenado. Felizmente nós não temos essa capacidade ainda de absorver ou de externalizar todo, né, conteúdo que ele nos trouxe, mas o recado foi dado, né, nós precisamos